O aliasing é um fenômeno que surge quando fazemos a amostragem de um determinado sinal. Para entendermos o surgimento do aliasing, vamos analisar como o processo de amostragem ocorre. Suponhamos que temos um sinal senoidal. O sinal apresentado será amostrado por um sistema que irá futuramente analisá-lo. Normalmente, o processo de amostragem é feito com uma frequência constante. Como resultado, temos os pontos vermelhos apresentados. Apesar dos sistemas digitais que apresentam gráfico fazerem a ligação dos pontos para que possamos ter uma ideia do sinal, não é isso que o sistema que amostrou tem para trabalhar. Após a amostragem, o que realmente temos são apenas os pontos. Conforme apresentado no gráfico, esta é a melhor representação que podemos fazer para apresentar aquilo que o sistema de amostragem obteve. Ao repararmos o gráfico aqui apresentado, vemos que o resultado da amostra é equivalente a multiplicarmos o sinal a ser amostrado por um trem de impulsos. Conforme já apresentado, ao multiplicarmos um sinal pelo impulso unitário, eliminamos totalmente o sinal e obtemos apenas os valores do intervalo de tempo em que o impulso existe. Em termos matemáticos, temos m de t vezes ΔT, onde ΔT é o impulso unitário, isso é igual a m de zero vezes ΔT. No caso do sinal amostrado, multiplicamos o sinal por um trem de impulsos, obtendo então m de t vezes um somatório de delta de t menos nt0, e isso nos dá o sinal amostrado, em que n é a posição do impulso que estamos multiplicando e t0 corresponde ao intervalo de tempo de amostragem, ou seja, o intervalo de tempo entre dois impulsos. Vamos considerar agora uma função g de t como sendo periódica. Dessa forma, podemos escrever ela como sendo g de t é igual ao somatório de n indo de menos infinito até mais infinito de dn vezes e elevado a jn vezes 2 vezes π vezes f0 vezes t. Essa função g de t possui uma transformada de Fourier, e vamos dizer que essa transformada de Fourier seja g de t, transformada de Fourier dela, sendo somatório de n indo de menos infinito a mais infinito, da transformada de Fourier de d de n vezes e elevado a j vezes n vezes 2π vezes f0 vezes t. Aqui, no nosso exemplo, a função g de t, que deve ser periódica, é um trem de impulso que estamos utilizando para fazermos a descrição matemática do processo de amostragem. Levando isso em consideração, podemos escrever a equação do nosso impulso como sendo delta de t0 de t igual a 1 sobre t0 vezes somatório de n indo de menos infinito até mais infinito de e elevado a j vezes n vezes 2π vezes f0 vezes t. Calculando a transformada de Fourier, chegamos à conclusão que ΔT0 de t tem a transformada de Fourier que é igual a 1 sobre t0 vezes somatório de n indo de menos infinito a mais infinito de delta de f menos n vezes f0. Em outras palavras, podemos dizer que a transformada de Fourier do trem de impulso que utilizamos para a descrição matemática do processo de amostragem é também um trem de impulso. Ou seja, o nosso sinal no tempo é um trem de impulso e a transformada de Fourier dele também é um trem de impulso. As consequências disso é, dado um sinal qualquer no tempo que possui uma transformada de Fourier, se amostrarmos esse sinal, no tempo teremos a multiplicação dele por um trem de impulso. Como o trem de impulso está multiplicando o sinal no tempo, logo, a transformada de Fourier do nosso sinal amostrado corresponde à convolução da transformada de Fourier do nosso sinal por um trem de impulso.
Como resultado, temos o espectro apresentado. Por questões intrínsecas relacionadas ao processo de amostragem de sinais, no qual não iremos entrar em detalhe aqui, só podemos visualizar até a metade da frequência de amostragem. O que está apresentado é o ideal para a amostragem de sinais. Reparem que, ao delimitarmos a metade da frequência de amostragem, temos, exatamente, as frequências que compunham o sinal original. Reparem que aqui também utilizamos o conceito que utilizamos ao definirmos a modulação AM. Pegamos as frequências do sinal original e replicamos elas sobre os impulsos. Agora, vamos reduzir a frequência de amostragem. Vejam como os espectros se aproximam. Reduzindo ainda mais as frequências de amostragem, agora sim, estamos no limite da taxa de amostragem, já que todos os espectros estão se tocando. Se o sinal original tem uma largura de banda B, podemos visualizar que, neste limite, a menor frequência de amostragem é de 2B. Se reduzirmos a frequência de amostragem ainda mais, os espectros de frequência começam a se sobrepor. O efeito da sobreposição é o surgimento de frequências que não deveriam estar aparecendo. O problema da sobreposição é que acarreta na soma dessas frequências e, consequentemente, na distorção do sinal apresentado após a amostragem. A essas frequências que surgem, damos o nome de aliasing, ou frequências fantasmas, já que elas não fazem parte do nosso sinal original. Ao observar este efeito, Nyquist apresentou que, para evitarmos esse problema, é necessário que amostremos o nosso sinal com pelo menos o dobro da frequência que compõe o sinal. Já Shannon, ao observar os efeitos da amostragem de sinais senoidais, descreve que a amostragem deve ocorrer a uma frequência maior do que o dobro da maior frequência do sinal. A observação desse fenômeno ficou conhecido como Teorema da Amostragem ou Teorema de Nyquist-Shannon para amostragem. Este teorema é tão forte que, sempre que falamos sobre amostragem de sinais ou conversões analógico-digital, ele é sempre levado em consideração. Essa é a apresentação mais comum para demonstrar um possível problema que pode surgir quando fazemos amostragem. Vamos tentar apresentar este problema por um outro ângulo. Observem o sinal que temos agora. Se fizermos uma amostragem com a frequência que seja menor do que o dobro da frequência do sinal, teremos o seguinte resultado. Como resultado, podemos verificar que não houve a sobreposição de frequências. A observação que temos aqui é a mesma que visualizamos quando estudamos o receptor superheterógeno. Comparando os sinais utilizados, podemos verificar a diferença entre eles. No primeiro caso, em que foi apresentado o teorema de Nyquist-Shannon, o sinal possui frequências e valores baixos, como 0 Hz. Já no segundo caso, podemos verificar que o sinal não possui frequências baixas e, dessa forma, podemos amostrar com uma frequência inferior à frequência do teorema de Nyquist-Shannon para amostragem, sem que ocorra sobreposição de frequências. Vamos verificar, aqui, o efeito da amostragem de sinais utilizando frequências inferiores àquelas definidas pelo teorema de amostragem ou teorema de Nyquist-Shannon para amostragem. Para isso, vamos visualizar o efeito do aliasing em um sinal senoidal em que vamos alterar a frequência dele. Vamos manter a frequência de amostragem em 100 amostras por segundo ou 100 Hz. Segundo o critério de Nyquist-Shannon, isso só nos permitirá enxergar sinais até 50 Hz, mas vamos abusar e variar a frequência do sinal senoidal até 100 Hz. Temos aqui o nosso exemplo. Nele temos dois gráficos. No de cima, iremos apresentar o nosso sinal no domínio do tempo, enquanto que no de baixo, iremos apresentar a transformada de Fourier do nosso sinal. Vamos agora iniciar gradativamente, aumentando a frequência do nosso sinal e verificarmos os efeitos que acontecem, tanto no domínio do tempo quanto no domínio das frequências. Vejam que a FFT do nosso sinal é um impulso que se desloca da esquerda para a direita. Veja que aproximadamente a 30 Hz, no domínio do tempo, aparece o aliasing de subamostragem, apresentado por Shannon.
Veja que agora a frequência do nosso sinal é maior que 50 Hz, a maior frequência possível para a amostragem. E a nossa FFT é o impulso que se desloca da direita para a esquerda. Vamos repetir o experimento novamente. Tentem observar agora a direção em que a FFT está deslocando, de 0 a 50 Hz e de 50 Hz até 100 Hz. Tentem observar também, no gráfico do tempo, o efeito do Aliasing sobre a amostragem, o que fez a participação de Shannon no teorema da amostragem. Tentem verificar também a inversão de fase que acontece quando o nosso sinal é amostrado a uma frequência inferior à do teorema de amostragem, ou seja, quando a frequência do nosso sinal é maior do que 50 Hz. Após a observação do nosso exemplo, há alguns pontos importantes para repararmos. Vejam que a 0, 50, 100 e 150 Hz e qualquer outra frequência múltipla de 50 Hz, a resposta será sempre liminar a senoide. Isso porque o primeiro valor amostrado foi 0. Caso ele possuísse outro valor, seria um sinal constante nesse outro valor, exceto na frequência de 0 Hz. Este fenômeno reforça a participação de Shannon no teorema da amostragem, onde ele diz que a frequência de amostragem deve ser maior do que 2 vezes a maior frequência do sinal, e não exatamente 2 vezes a frequência do sinal. Vamos agora pegar outras frequências. Agora temos 10, 90, 110 e 190 Hz. Aparentemente, ao observarmos esses 4 gráficos, estamos visualizando o mesmo sinal. Entretanto, apenas o gráfico que apresenta o sinal a 10 Hz é que nos permite visualizar a frequência verdadeira. Nos outros gráficos, a frequência apresentada não é verdadeira. Estamos visualizando neles o aliasing da frequência verdadeira. Uma outra observação importante é a inversão de fase, que aparece nas frequências de 90 e 190 Hz, quando comparamos com as frequências de 10 e 110 Hz. Vamos tentar entender o porquê que isso acontece. Como vimos, o efeito do processo de amostragem é equivalente à modulação AM do nosso sinal por diversas portadoras espaçadas pela frequência de amostragem. Reparem neste exemplo em que foi utilizada uma determinada frequência de amostragem. Vejam que o espectro que antes estava à direita, após amostrado, foi para a esquerda, e o espectro que antes estava à esquerda, após amostrado, foi para a direita. Como já foi apresentado, o gráfico da transformada de Fourier é dividido em dois, o espectro de amplitude e o espectro de fase. Vimos também que o espectro de amplitude é um gráfico par, enquanto que o espectro de fase é um gráfico ímpar. Consequentemente, quando a troca do espectro do sinal que estava à direita para a esquerda e da esquerda para a direita, o espectro de amplitude se mantém igual, porém, o espectro de fase tem as suas amplitudes invertidas. O reflexo disso está aqui, na inversão de fase. E a frequência do sinal? Como podemos saber qual é a correta? Para isso, podemos utilizar a geometria para identificar o valor correto. Vamos retornar à animação novamente. Como resultado dela, vejam que o impulso indica a frequência de amostragem, Fs, e a posição do sinal indica a frequência visualizada, ou a frequência verdadeira, Fv, apresentada pela FFT. O que nos dá que a frequência visualizada depende da distância de Fs até o eixo vertical e da distância de Fv até Fs. Podemos, então, escrever que a frequência real, ou Fr, corresponde a Fr é igual a 2 vezes Fs menos Fv. Seguindo esse raciocínio, podemos dizer, ao observarmos FFT, quais são as frequências reais do sinal que está ali apresentado. No caso de 10 Hz,
temos que a frequência real é igual a FV, que é igual a 10 Hz. No caso de 90 Hz, temos que a frequência real é igual a 2 vezes a frequência de amostragem menos a frequência visualizada, neste caso, 90 Hz. Para 110 Hz, temos que a frequência real é igual a 2 vezes a frequência amostrada mais a frequência visualizada, que neste caso podemos visualizar que dá 110 Hz. Por fim, para o gráfico que estamos utilizando a 190 Hz, temos que a frequência real é igual a 4 vezes a frequência amostrada menos a frequência visualizada, o que nos dá o valor de 190 Hz. Podemos dizer, então, que o conhecimento dos princípios de modulação AM podem ser utilizados em diversas áreas distintas. O exemplo apresentado aqui está relacionando o processamento de sinais e de sistemas de amostragem de sinais, onde foram utilizados os conceitos de translação de frequência do AM relacionado com os princípios de funcionamento de receptores superheterógenos. Utilizando esses conceitos, podemos escolher a frequência de amostragem que seja mais adequada, levando em consideração a capacidade do sistema de amostragem e as características do sinal a ser amostrado.